irmãos, neste momento, estamos aqui reunidos para apresentarmos ensinamentos, reflexões importantes que nos sejam intuídas pelo plano espiritual. Agradecemos não só a assistência de todos, mas principalmente o apoio do plano espiritual, que ao intuir-nos boas ideias, nos faz transmissores de mensagens que possam ser importantes para que reflitamos a respeito de realidades diárias. Realidades essas que tocam não só aos ouvintes, mas a cada um de nós. Não só espíritos encarnados, mas nossos amigos espirituais desencarnados que nos acompanham. Nesse momento, então, pedimos paz e proteção e principalmente boas vibrações para todos nós. Que assim seja. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. A cultura é a representação externa do chamado estado de espírito, ou seja, é uma congregação de vários elementos de um determinado povo que estão relacionados com as suas condições ambientes, com as suas crenças e diálogos, principalmente em razão da liberdade que as anima. São coisas que vão acabar levando a características pessoais e de grupo, né, que são comuns. A humanidade experimentou ao longo dos últimos milênios uma grande diversidade cultural e material, não só por conta das soluções para sobreviver em cada ambiente, mas também pelas consequências do uso do livre-arbítrio. Portanto, o desenvolvimento material ao longo dos séculos foi diferenciado entre os diversos povos, o que proporcionou experiências diferenciadas. Isso é mais facilmente percebível no quesito desenvolvimento tecnológico. A tecnologia atual trouxe mais conforto, mais longevidade. Mas equivocadamente não pode ser visto como sinônimo de evolução espiritual. O que é algo muito mais complexo. Infelizmente, a gente não tem uma percepção muito clara disso, né? Porque quando a gente reencarna, algumas coisas elas acabam ficando veladas, né, para o espírito reencarnado. A primeira delas, né, e que o espiritismo, nós espíritas acreditamos, é que, claro, nós esquecemos em maior profundidade das vidas passadas. Outros podem ter isso desperto, mas na maioria dos casos nós esquecemos isso. Segundo, a cultura de um determinado local nos dá elementos a priori, né? Ou seja, os pré-conceitos. Né? Nós temos, né, isso que vai ficar arraigado. E terceiro, nós somos influenciados pelas condições materiais. É óbvio. Tá? Então, vários elementos eles vão se jogar mesmo em cima daquele treinamento demorado, que eventualmente alguns espíritos podem ter a sorte de fazer no plano espiritual. Outros, como nós sabemos, devido à sua condição de dificuldade, podem ser reencarnados compulsoriamente, devido ao seu estado de desenvolvimento. Então, são essas situações de tensões, né, que se criam no desenvolvimento das relações humanas é que nós vamos querer tratar, né, aqui nas nossas discussões. Vamos começar então pelo Livro dos Espíritos, né, onde Allan Kardec, na pergunta 1012, né, que se dirige aos espíritos, pergunta se haverá no universo lugares circunscritos para penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos. E os espíritos já responderam para ele isso, né? Já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte,
Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos adiantados no mundo que habitam. Então, no mundo que habitam, uns são um pouco menos adiantados, outros são mais adiantados. Né? Mas vejam bem, eles estão na mesma faixa de evolução, com pequenas diferenças. Né? Assim como indivíduos que vão para uma classe escolar, né, dentre aquele grupo de alunos, tem aqueles que aproveitam melhor e tem aqueles que têm mais dificuldade. Né? Nossa referência atual, né, apesar das diferenças materiais, é que estamos todos, né, na mesma classe, num planeta de provas e expiações. Para qualquer espírito existe um ciclo temporal normal. Né? É irreversível que alguns sejam crianças e depois se tornem adultos. Né? Termina seu ciclo, desencarna. Então, obviamente, entre espíritos encarnados já existe uma diferença de percepção, né, quando ele reencarna. Né? Ele, como criança, está aprendendo, né, os elementos fundamentais que vão dar a ele os instrumentos para exercitar quando é um espírito aprendiz, ou para espiar quando existem elementos ainda que ele precisa harmonizar para continuar o seu desenvolvimento espiritual. Né? Então vejam que essas diferenças elas são bastante complexas. Né? É claro que se o indivíduo reencarna, né, numa determinada cultura que é mais territorialista, né, ele vai ter sempre uma tendência a ocupar espaços. Se ele vive numa cultura que é mais comercial, né, em garantir sucesso nos negócios. Se ele vive numa cultura que é muito religiosa, muito simbólica, né, ele vai ter talvez formas menos flexíveis de entender um mundo diferente. Né? O que facilita para ele, para esse espírito, em alguns elementos da sua vida cotidiana, mas talvez dificulte em outros. E ainda, para tornar isso mais complexo, entre tantas outras características que podem ser dadas a uma cultura, é que isso tudo pode variar em intensidade, tá? Tornando a característica de um determinado grupamento humano mais complexo ainda. Tá? Até aqui isso parece ser óbvio, né? Ou seja, alguém reencarna, alguém tem um processo, né, de crescimento entre a infância e a madureza, né? E sobre um determinado elemento material ou condição de reencarnação, né, um local, um povo, isso acabar influenciando então o seu modo de vida. Mas esses são os instrumentos dados pelo plano espiritual para que ele possa manifestar, se expressar ao entrar em contato com outros indivíduos ou com outras culturas. O que hoje é muito mais forçado e importante, né, do que há alguns séculos, algumas décadas ou alguns séculos atrás, onde a convivência era menos globalizada do que é. Né? Isso vem num crescente. Né? Até aqui isso parece óbvio. Né? Entretanto, quando nós espíritas dizemos que os espíritos mais avançados tecnologicamente vieram, né, espiar na Terra, é comum as pessoas, né, imaginarem que o plano espiritual reencarnaria esses espíritos, né, num grupo, né, um grupo dos espíritos inteligentes, né, que dominaria os demais, referindo-lhes, né, conhecimento, transferindo-lhes conhecimento. Né? Então o povo chega e vai transmitir para o outro, né, o conhecimento para o seu desenvolvimento. A gente sabe que isso não é fácil. Né? Espíritos mais materializados vão usufruir das benesses da condição material e óbvio que eles não vão querer ficar passando por dificuldades. Daí impulsiona-se esse conhecimento, mas por aqueles outros elementos, né? Estranhamento do próximo, ganância,
Enfim, necessariamente isso não leva diretamente à transferência, né, de informação para simplesmente esses espíritos chegarem lá e dizer, ó, estou recuperado, né, transferir conhecimento, porque não é só isso que é necessário para o desenvolvimento espiritual. Ao longo da história recente da humanidade, devemos observar que não existe uma cultura própria, um povo próprio que tenha a primazia de desenvolver esse conhecimento. Primeiro, porque os espíritos superiores, quando organizam o processo de reencarnação, eles vão propiciar a chegada de elementos, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento material para todos os povos, de um modo equitativo. A segunda é como esses povos que estão recebendo isso vão receber isso, vão ter a facilidade de absorver isso e dar mais condições para o seu desenvolvimento. Vejam que isso, né, é um sobe e desce. Quanto mais permeável a novas ideias eu sou, mais eu tenho facilidade de agregar espíritos que chegam, né, para esse desenvolvimento. E é por isso que a nossa história é marcada por aparecimentos e desaparecimentos de civilizações. As civilizações se desenvolvem muito tecnologicamente, né, ficam abastadas, enfim, né, e começam a descuidar de N elementos. Né, aí elas acabam. Então não existe só um elemento ou um povo. Tá? Vamos começar aqui pelo mais fácil. Nós vivemos numa cultura ocidental, né? O espiritismo surgiu no Ocidente. E vamos então lá para a nossa raiz, né? Cultural, nossa raiz cultural. Tá? A raiz indo-ariana, ocidental. Povos como os caldeus, os indianos, os povos semíticos, né, que ainda existem e se desenvolvem, os gregos e os romanos. Todos eles formaram civilizações importantes. Né? A primeira civilização muito organizada, né, os caldeus, os indianos, que têm uma cultura milenar muito importante. Né? E, claro, né, a nossa referência mais próxima aqui, gregos e romanos. Né? Da cultura oriental, então, né, nós temos os povos da China, tá? Do Sudeste Asiático, tá? do Sudeste Asiático ali, que mesmo em regiões tropicais desenvolveram uma cultura belíssima em termos de escultura, de culinária, vestimentas, né? Fantástico. Né? A Mongólia, povos nômades que viraram conquistadores, o maior império em extensão territorial, né? A Mongólia. E finalmente, mais recentemente, o próprio Japão. Né? Na Oceania, os ilhéus do Oceano Pacífico, os maiores navegadores de todos os tempos. Eles viviam em ilhas, então o desenvolvimento deles aquático, tá? Fantástico. Tá? A expansão geográfica. Na África, bom, o mais conhecido, temos o Egito. Tá? Depois do Egito, a Núbia, que inclusive um dia teve seus reis como faraós no próprio Egito. Né? O reino de Gana, né, um dos mais ricos de toda a África, e a cultura, né, do Zimbábue, por exemplo, né, na Idade Média. Na Idade Média também nós tivemos os etíopes, que era quase um misto, né, de povo africano ocidentalizado. Eles desenvolveram uma cultura numa região muito pobre, muito arenosa, com elementos arquitetônicos incríveis. Tá? E nas Américas, claro, né, nós temos vários exemplos aqui, os pueblos, né, na América do Norte, os Olmecas, né, já na América do Norte, transição com a América Central, e que vão dar origem, então, depois, né, a outros povos lá, e mais no final aos astecas, os maias, né, com uma outra origem também, muito desenvolvidos mesmo estando na Idade das Pedras, na Idade da Pedra, e os povos andino-amazônicos, que cada dia revelam riquezas culturais, né, que estavam escondidas no meio, né, da floresta. Né? Então, esses elementos são importantes a gente lembrar,
porque a possibilidade espiritual de desenvolvimento se dá em todos os povos. Né? Em qual lugar ocorreu a prioridade de encarnação de espíritos transmigrados? Espíritos que vieram aqui, né, resgatar dívidas, pelo que a gente vê em vários locais da Terra. Porque o desenvolvimento aconteceu em locais diferenciados. Esses espíritos, né, desenvolvidos, eles reencarnam para espiar, né, e serem provados onde haja a necessidade, onde seja dado o ambiente propício para isso, né, as ferramentas para que ele desenvolva. A gente não esquece que o sofrimento amadurece os corações dos espíritos repetentes, mas também desperta novos interesses e paixões nos espíritos iniciantes. Né? Estão todos ali no mesmo grupo, uns mais adiantados, outros são repetentes, enfim. Né? Mesmo assim, o sofrimento não está na origem do desenvolvimento desses espíritos, mas é uma consequência do grau da maturidade mental e moral desses espíritos. A questão hoje é por que no Ocidente, né, que invariavelmente domina, né, vamos dizer assim, a visão desenvolvimentista, né, do mundo, né, por que no Ocidente nós tendemos a pensar que os outros povos são, em geral, ou um pouco inferiores ou imaturos? Né? Que direitos isso nos dá? Aniquilar? Escravizar? Humilhar? Né? Quem então realmente nós somos? O que nos diferencia dos povos do passado? Porque nós representamos um pensamento, né, e uma matriz do presente, não do passado. No passado é possível até que nós estivéssemos lá em outras condições, mas agora a gente tem que falar, né, desse momento atual de uns poucos séculos aí que está fazendo com que nós nos liguemos, né, entre todos nós, e aqui particularmente nós estamos ligados pelo Espiritismo. Então nós temos várias coisas em comum. Será que no Ocidente nós somos reminiscentes de recuperados de outros orbes? Né? Existem várias referências no Espiritismo para isso. Eu vou citar três que são muito importantes. Né? Na Gênese, obra básica, capítulo 11, né? Das chamadas raças adâmicas, A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, né, que já dá uma aprofundada nessa questão, e finalmente os chamados Exilados de Capela, do Edgar Armond, né, que nos dão uma referência importante da transmigração de povos de outros orbes. Ou será que nós somos bons aprendizes da Terra, né, terráqueos, de raiz, vamos dizer assim? Talvez a gente possa ser, então, aqueles repetentes de capela. Ou espíritos gananciosos da própria terra, porque a gente está no início do nosso aprendizado. Temos que refletir sobre isso. Tá? Não dizer, eu vou ter mais vantagem se eu for capelino ou terráqueo? Não, eu terei mais vantagens, eu terei uma visão melhor a respeito da vida se eu desenvolver o intelecto juntamente com as qualidades morais. Na atualidade, nós estamos definitivamente em contato com todas as culturas ou civilizações. Então, a rejeição, o estranhamento dos costumes entre os povos acaba gerando invariavelmente os preconceitos. A gente normalmente estranha a vestimenta, fala, música, comida, né? E isso é claro que pode ser natural, mas a gente não pode confundir o estranhamento, eu estranhar uma outra cultura, parar para olhar, será que isso serve para mim ou não serve, com uma ausência de civilidade e de moral. Senão a espiritualidade, se isso fosse natural, a espiritualidade simplesmente faria o seguinte: olha, vamos manter todo mundo na pauleira. Então não precisa reencarnar. Não precisa haver os mecanismos de esquecimento, de interação e tal. Mas
Carlos, isso é muito difícil, nós esquecemos de vários elementos. O que, que isso pode acabar gerando? Né? Se a gente esquece de tudo, se isso é mais difícil, sim, é mais difícil, mas quando a transformação acontece, ela é verdadeira, porque ela vai ser independente daquilo que a gente foi no passado ou das condições que a gente recebe. E é por isso que a gente vê muitos exemplos, né, em muitos povos de pessoas que nascem sobre um determinado jugo e aquilo não é o suficiente para ser simplesmente, né, uma aceitação. Né? Temos um exemplo recente aí da ganhadora do Nobel, né, a Malala, que saiu de uma condição onde a mulher não podia estudar ou ser educada. E aquilo transformou o indivíduo. Né? Ela foi agredida, jurada de morte, levou um tiro e se transformou numa líder mundial pela educação das crianças, né, e das meninas, principalmente. Né, o que é um direito inalienável do ser humano. O olhar do outro pode significar estranhar, e para além disso, né, esse estranhamento, ele também, que é um direito, pode acontecer, ele também está ligado à questão de tolerar. Nós precisamos ser tolerantes com o próximo ou com o estranho. Né? A cidade espiritual nosso lar, ela não existiria, obviamente, né, se as viciações elas fossem liberadas. Mas isso não impede que nas regiões umbralinas também existam, né, outros tipos de situações, postos de socorro espiritual ou mesmo colônias purgatoriais. O cara vai para lá, ele tá mal, então ele vai ficar naquele nível lá sufocante. Tá? A gente vê isso em André Luiz no livro Libertação. Nunca esqueçamos que os nossos guias espirituais, né, só para falar daqueles espíritos mais evoluídos que estão mais próximos a nós, são aqueles que estão, né, que estão ali, que a gente pode dizer assim, poxa vida, mas qual é o espírito aqui? É um grande mensageiro? Não. O protetor espiritual é o mais próximo, mais evoluído que tem perto de ti. Eles só nos sugerem, nos aconselham, eles nunca nos ordenam. Né? E a gente também deve, em geral, procurar ter uma postura como essa. Tá? Nesse ponto, a gente tem que entender que a liberdade em relação a todos os povos está relacionada com o seu direito de manifestação. Né? Então, o direito de manifestação é um elemento fundamental. Né? Manifestar, opinar e conversar. Esse tema é um tema muito delicado porque, na atualidade, nós temos muitas catástrofes naturais, guerras, doenças que muitas vezes provocam a migração interna de povos. E essa migração ela é acolhida por países e a interação, né, entre povos diferentes ela é muito complicada. Porque no Ocidente nós tendemos hoje, ao tentar respeitar as liberdades individuais, a gente coloca muitas vezes essas outras culturas em guetos, onde nós reforçamos aquelas culturas que levaram a todos os problemas que elas tiveram. Né? Essa é uma crítica fundamental que a ativista Ayaan Hirsi Ali ela tem trazido. Por quê? Porque ela, como mulher, era discriminada na Somália e quando conseguiu ser uma refugiada, né, num outro país europeu como a Holanda, ela foi colocada dentro de uma comunidade somali, ou seja, dentro, né, daquela comunidade que estava isolada e acabou, né, tendo uma certa impermeabilidade à mesma cultura que estava protegendo ela. Né? Então não é bem assim. As interações elas vão existir para que a gente também aprenda com o outro, né? Mas a gente permita que o outro também aprenda conosco. Né? É a tolerância. Na mesma medida, imagine se não houvesse incursões, por exemplo, né, para salvamento das colônias de socorro espiritual. Né? Não, gente, tá, deixa o pessoal lá. Né? Então, quem já tem um certo grau de arrependimento,
cuja consciência está mais permeável a boas ideias ia continuar sofrendo lá. Então, a caridade do plano espiritual é recolher esses indivíduos, né? E tentar ensiná-los. Mas nem todos conseguem absorver de modo adequado, o que faz com que alguns fujam das colônias e voltem nas colônias de socorro e voltem para áreas umbralinas. Isso pode acontecer, né? Mas a providência divina está lá para auxiliá-los. As mudanças, elas não ocorrem por imposição, mas sim por experiência. Eu estou experimentado e eu estou convencido de que essa é a melhor maneira de se desenvolver. Todos os povos da Terra têm direitos iguais. Todos apresentam religiões que as tornam espiritualizadas. Todas. Né? Todos apresentam soluções para problemas morais, o que proporciona entre todos nós uma comunhão. Todos nós comungamos de princípios morais. Ser bom, né? Ajudar o próximo, louvar a Deus, né? Ser caridoso, né? Outro elemento importante. Nós não estamos mais no mundo primitivo. Nós estamos num planeta, né, num mundo de transição para o mundo de regeneração. Agora a gente precisa saber, né? O que a gente quer escolher? Nós queremos ficar aqui neste mundo, né, como ele está, desse jeito, ou nós queremos ir para o mundo de regeneração? Né? Se a gente quer ir para o mundo de regeneração, talvez, né, nós fiquemos aqui como terráqueos. Se não, né, provavelmente nós vamos ser transmigrados para o mundo de provas e expiação de novo, porque ainda estamos gostando daquela situação, né, com todas as suas dificuldades. Não estamos preparados ainda. Né? Então, isso é uma diferença. Nós normalmente ouvimos o argumento de que povos e raças mais evoluídos tendem a interferir, né? Aquilo que a gente já conversou. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Santo Agostinho, em 1862, nos esclarece a respeito dos mundos de expiações e provas. Né? No item 14, entretanto, nem todos os espíritos que encaram a Terra estão em expiação. As raças, as quais chamais selvagens, são formadas por espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Né? É o choque de civilizações. Tá? Vem depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, né, algumas raças indígenas da Terra, que aí se elevam pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Bom, a gente teve exemplos disso, né? Acabei de citar. Tá? Então, vamos supor que esses povos mais esclarecidos, entre esses povos, né, estejam os povos da atualidade que têm mais tecnologia. Atualmente, né, Ocidente e Oriente. Os espíritos em expiação, se pudermos nos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os espíritos bons. Né? Então é o seguinte, a classe está para se formar, tem os caras que estão ali, né, que querem continuar sem fazer os exercícios, sem entregar os exercícios, sem compromisso, chegam atrasados, né, falam enquanto o professor está lá, né, transmitindo as informações. Bom, então não dá para acompanhar a turma. Mas principalmente no item 15, Santo Agostinho nos revela um elemento muito importante. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum
os servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades da inteligência e do coração. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Né? E foi por isso que a gente acabou, né? Principalmente esse nosso legado recente, né? Astronomia favorecendo a navegação, sistemas econômicos modernos, o método científico, né? Que aumentou a qualidade dos bens materiais, mas que trouxe, né? Como uma desproporção, né, dessas qualidades, aquelas morais que ainda não estavam desenvolvidas. Então, o contato com diferentes civilizações pela expansão marítima, né, provocou uma forma de subjugação aos povos, principalmente do Ocidente, do Oriente, a mesma coisa, e da África. O lucro fácil pré e pós-industrial, né, levou a coisas como a escravidão. Depois da escravidão, o trabalho insalubre para crianças e mulheres. As grandes descobertas da ciência também foram fantásticas em termos de benefício, mas trouxeram, infelizmente, um desenvolvimento muito grande de armas com um poder de morticínio muito grande. Né? Há poucas décadas a gente teve o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um acúmulo em um século de duas grandes guerras que provocaram milhões de mortes. Todos esses pontos eles precisam ser refletidos, porque do ponto de vista não tem uma atenuação para desqualificação, para humilhação, para morticínio impetrados, né, nos últimos séculos, uma vez que optamos como espíritos livres por esse caminho. Entretanto, existe sim a necessidade de reparar, né, os danos realizados. Então, o aprendizado é uma coisa, mas a gente tem que reparar aquilo que fez de errado. Né? Entender o sofrimento causado. E, finalmente, pacificarmos as relações. Temos que pacificar. Né? Auxiliar o próximo. Ceder também. Do ponto de vista espiritual, essa condição é exercitada de modo mais favorável através da lei da reencarnação, né? Que possibilita situações, né, que favoreçam a conjugação dos espíritos. Né? Daí os esquecimentos, né? Daí a conjugação de culturas, né? O mergulho em culturas. Né? É muito importante que a gente raciocine em relação a isso, né? E eu já estou indo para a minha conclusão, para que nós venhamos a ter preconceitos comunitários que ainda são muito arraigados. Como, por exemplo, né, o índio como aquele indivíduo, né, que é quase como uma criança e tal. Né? Não existe mais isso. Por outro lado, nós temos, né, um preconceito em relação a essas comunidades, né, muitas vezes acreditando que elas são cruéis, preguiçosas, traiçoeiras, né, bárbaras, e isso também não é verdade. Tá? A gente tem que ter cuidado com isso, porque senão, né, a gente vai ter crenças, a gente vai ter vai sedimentar preconceitos. Por exemplo, quem é que eu sou? Né? Sendo um espírita praticante. Né? Eu acho que eu sou um reencarnado na Terra, ou o cara acha que é um capelino. Né? Pô, o capelino é legal, o cara vem de capela, tem mais desenvolvimento tecnológico e tal, mas esqueceu da condição do amor. E nós temos que refletir a respeito disso. Ou, tá? Que tipo de experiência a gente gostaria de passar? Né? Ser um negro discriminado na África
porque lá existem N etnias que se discriminam, ou, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente gostaria de passar por qual tipo de experiência? Né? Um judeu dentro de um país árabe ou num país ocidental cheio de neonazistas? Ou quem sabe a gente gostaria de reencarnar como uma mulher, né? Na Arábia Saudita ou numa comunidade nômade kirguiz. São experiências profundas também, né? E que podem estar ao alcance de todos nós. Que tal, então? Bom, quem sabe... Bom, então vamos fazer o seguinte. Criança, né? Criança, já que as crianças também foram bastante torturadas. Né? Uma criança na Síria. Uma Síria na situação de hoje. Ou então, uma criança na Índia, né? Na casta dos párias. Felizmente, o Livro dos Espíritos nos esclarece, né, na pergunta 789, que o progresso reunirá um dia os povos da Terra numa só nação? Os Espíritos nos respondem, não. Em uma só nação é impossível, pois a diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitude e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir toda a parte da base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de um homem para um homem, vivendo felizes em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às custas dele. O Espiritismo, né, então, ele nos mostra, através dos seus ensinamentos, que o espírito se valoriza pelo que ele é e não de onde ele vem. Ou seja, o significado verdadeiro da tolerância e do respeito ao próximo. Não pequemos, né, pela falta de conhecimento. Estamos necessitados, sim, de educarmos os nossos sentimentos. Né? Tem muito ainda a aprender, mas nós estamos progredindo. Assim, irmãos, neste momento nós vamos dar encerramento ao nosso encontro, né, à nossa reflexão, pedindo paz à humanidade, pedindo amor a todos, pedindo reflexão em relação ao próximo, naquele próximo que às vezes nós não podemos ajudar diretamente materialmente, mas podemos ajudá-lo com uma palavra. Existe oportunidade de caridade em todas as situações. Por isso, vamos pedir sempre para que o plano espiritual abra em nós, ou nos inunde com as suas possibilidades, os seus conselhos, e que nós estejamos abertos para escutar essas possibilidades e introduzirmos na nossa rotina diária. Assim sendo, vamos dar por encerrado essa nossa reunião. Né? Até a próxima. Deus é grande.